graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Deus, o privilégio da tua presença e graça, Pai, pedindo sabedoria para que tu possas ministrar os nossos corações, ó Pai, com o estudo da tua palavra, Pai. Obrigado por estarmos na tua casa, obrigado por sermos na tua casa, Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor? Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para poder adorar o nome do nosso Deus. E a gente vai cantar uma coisa que tem que estar sempre no nosso coração: o fato de reconhecermos que sem Jesus nós não somos nada, sem Ele nada a gente pode fazer. E tanto poder que Ele tem, tanto poder que a gente não pode nem imaginar, a gente não consegue nem imaginar quão poderoso Ele é. E essa música fala do Apocalipse, fala daquilo que Ele é, que Ele é o Alfa, que Ele é o Ômega, que Ele é o Cordeiro de Deus, que Ele é o Jesus Todo-Poderoso. E a gente vai estar cantando isso, declarando isso para Ele. Amém? Que não sou
Amém, irmãos? Vamos estudar a palavra de Deus então. Hoje eu estudo sobre adoção, né? A minha irmã ainda brincou, né? Falei assim, vamos falar de adoção? Eu disse, não, mas adoção espiritual, né? Minha irmã Roseli. Mas vamos estudar a palavra de Deus sobre esse assunto tão empolgante, né? Romanos capítulo 8, versículo 15 diz assim: não recebeste o espírito de escravidão para viverdes novamente atemorizados com medo, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. E isso a gente deveria viver então na dimensão da segurança e na confiança do Senhor. Nós não estamos debaixo do espírito de escravidão para viver novamente com medo, atemorizados, sem graça, sem unção, sem discernimento e até vivendo um desespero espiritual. Não, nós temos um Pai, e porque temos um Pai, nós não precisamos viver o medo, nós não precisamos viver o estresse, a angústia e o desespero daqueles que não são filhos. Então esse é o assunto dessa noite, né? Dentro da justificação, junto com a justificação, vem o assunto da adoção. O que é adoção? E a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre isso. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez com medo, atemorizados, angustiados, estressados, deprimidos, sem esperança e sem confiança. Mas recebestes o espírito de adoção, com a base agora na qual clamamos Abba, Pai. E o próprio Espírito vai testificar com o nosso Espírito que temos um Pai. Somos filhos de Deus. Então, junto com a justificação vem esse presente da graça de Deus, trazendo para nós agora a segurança da paternidade de Deus. Deus em Jesus Cristo é o nosso Pai. O Pai estava sentado no trono, Ele desce na pessoa do Filho, e o Filho nos ensina tudo sobre Filho, e depois o Filho novamente sobe para o trono e se torna novamente Pai, e agora nós nos tornamos filhos. Recebemos a justificação, a santificação e agora também a adoção, no qual podemos dizer Abba, Pai. E o curso que Deus nos dá de como sermos filhos é a própria expressão exata de seu Filho Jesus Cristo. Então vamos trabalhar isso, vamos aprender mais sobre isso. O tema da adoção é de grande valor para a igreja, pois a visão correta acerca da paternidade do Pai, seu envolvimento com os filhos, da abrangência do seu amor, são assuntos que precisam estar muito bem definidos nos corações dos cristãos. A vida de filhos é o pano de fundo para o exercício, então, da gratidão, da adoração, da santificação e das boas obras dos filhos de Deus, né? O projeto máximo do Senhor é trazer para os filhos a consciência da paternidade deles. Por isso que quando Jesus vai ensinar a orar, em Mateus capítulo 6 ou em Lucas capítulo 11, ele diz assim, Pai. A primeira expressão da oração de Jesus é chamar o Senhor de Pai, ou aprendermos a lidar com Deus como o nosso Pai. Isso é bem interessante. Esse relacionamento que Jesus tem com a figura do Pai, sendo filho, é na verdade um curso, é uma didática para que eu aprenda a lidar com o meu Pai. E Felipe vai aprender algo fantástico, porque ele olha para Jesus e ele pergunta para Jesus, e ele fala, Senhor, eu estou curioso para ver o Pai, cadê o Pai? E Jesus olha para ele e fala assim, Felipe, olha para mim, Felipe, há quanto tempo estou convosco e ainda não percebeu a minha paternidade? Jesus é o Pai dos cristãos. E a gente vai entendendo isso na maneira que a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai sendo conduzido a entender o Senhor como Pai, e nessa visão da paternidade do Senhor, a gente vai gerando gratidão, adoração, santificação e muita satisfação pela paternidade de Jesus. Mas vamos aprender mais sobre isso. Vamos lá. Os judeus do Antigo Testamento não estavam muito acostumados com a visão de Deus como Pai. Tudo que eles tinham como idealização de alguém profundo estava ligado à figura de Abraão. Essa questão de paternidade estava muito ligada à linhagem terrena de Abraão. E isso para eles era eficiente o suficiente, pois era o que trazia o orgulho de ser povo de Deus, né? Quando Jesus vai conversar com eles no capítulo 8, né, Jesus de João, ele fala, a gente tem um pai, a gente não precisa de outro pai, o nosso pai é Abraão. O Senhor tem algo muito maior em termos de paternidade do que a paternidade de uma figura humana. Eles estavam satisfeitos com Abraão, mas o Senhor trazia algo muito mais importante,
a própria paternidade espiritual, né? Isso é o que a gente precisa entender e precisa nos dar satisfação, para que essa satisfação nos conduza a uma vida de satisfação, gratidão, adoração e santificação. João Batista, em seu contato com os líderes religiosos, tratou essa questão de forma bem interessante, já ensinando que nenhuma filiação terrena levaria de fato à vida íntima com Jesus, que em breve se apresentaria ao mundo. Olha o que ele diz: Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. A ideia do legalismo sempre trazia para eles a condição de nós somos filhos de Abraão, né? Nós temos uma representação terrena, nós temos uma esperança terrena, só que o Senhor Jesus traz algo que é muito maior, né? E João Batista começa a afirmar e expressar que o Senhor tem para os seus filhos algo muito maior. Jesus, com sua vinda encarnada, ele trouxe junto com seus ensinos o conceito maravilhoso, libertador da paternidade divina. O seu próprio posicionamento de filho e seu relacionamento com Deus como pai, visto em seu batismo, foi um anúncio de que verdadeiramente deveria ser a nova vida trazida por ele, né? A paternidade de Deus ela visa nos libertar dos desesperos, né, de segurança na paternidade humana, visa nos libertar da maior definição de segurança que nós temos, que é a paternidade humana, e isso acaba nos conduzindo a depender de outras paternidades que a gente vai formando na nossa vida, na jornada da nossa vida, levando a nossa esperança a homens e não ao Senhor, o Todo-Poderoso, né? Então é um treinamento, né? É um refrigério para a alma, né? É uma libertação a gente ter um pai. No Salmo capítulo 27, lá no versículo 10, ele fala assim, que ainda que meu pai ou minha mãe, eles me desamparem, o Senhor me ampara. E esse amparo emocional e este amparo espiritual visa libertar a nossa alma, nos dá uma alegria gigante, uma condição de nos sentirmos amados de maneira muito profunda, uma alegria impressionante, uma paz impressionante, um ânimo impressionante, pensamentos renovados, atitudes renovadas, uma fé firme, uma mansidão impressionante e um domínio próprio que vem dessa alegria, dessa comunhão com o nosso Pai espiritual. Senhor, a gente quer aprender a orar. Como que a gente aprende a orar? Diga assim: Pai Nosso. E é interessante como que isso liberta, né? Às vezes tem tantas pessoas com problemas emocionais, com falta de segurança, né? Agarrando em todo mundo, né? Porque teve problema no seu relacionamento, teve problema no seu relacionamento paterno. E a gente gosta muito da mãe. A mãe, ela traz para a gente uma sexualidade, né? Ou você é homem ou você é mulher, a mulher é mulher, o homem é homem, né? Mas o pai, ele traz aquela ideia de proteção, de abraço, né? De super-herói. E o Senhor diz assim: olha, se você não tiver essa visão perfeita do pai, se você não tiver essa visão perfeita da mãe, o Senhor te dá uma visão perfeita, o Senhor te abraça, ainda que os seus pais sejam perfeitos, o Senhor te abraça. E a paternidade visa nos ensinar e nos treinar a termos segurança espiritual. Você não precisa viver atemorizado mais. O seu Deus, o Pai, o Senhor Todo-Poderoso, Ele te dá garantia de segurança 24 horas por dia. Ele te dá garantias espirituais, Ele te dá garantias nessa terra. Ele te dá todas as garantias para que a nossa vida seja excelente, seja plena, seja alegre e seja vivida com satisfação, com gratidão e com adoração onde quer que a gente esteja. O Senhor é o teu Pai. O Senhor é o teu Pai. Isso é muito gostoso de entender. O Senhor é o nosso Pai. Isso é muito profundo para a gente entender e continuar a nossa jornada sem medo, né? Porque o Deus Todo-Poderoso é o nosso Papai. Amém? A filiação de Jesus, ela é um modelo para a nossa própria filiação, pois, como veremos posteriormente, todos os benefícios da paternidade de Deus sobre Jesus foram estendidos aos filhos adotados, né? Jesus é Deus que veio como filho para nos ensinar a vida de filhos, a qual nos é dada após o perdão e reconciliação.
Em Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22 diz assim: E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu. Olha que voz, olha essa voz: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Vamos parafrasear isso para a gente entender um pouquinho? Este é o modelo de filho em quem eu tenho prazer. Imitem o modelo é de vocês. Vocês são a expressão deste modelo. Que coisa maravilhosa, né? Eu posso ouvir também. Eu sou filho amado do Senhor e Ele vai produzir prazer em quem Ele tem prazer. Ele tem prazer em ser meu Pai. Ele está dizendo isso para a figura humana de Jesus, né? O Pai desce e se torna filho, e agora no seu batismo ele ouve: este é o modelo de filho amado em quem eu tenho prazer, né? Para quem que é esse modelo? Não é para Jesus, é para você, meu irmão. É para mim. Este é o modelo de filho amado em quem eu tenho prazer. Alguém que está agora na presença dele, alguém que é dele, alguém que entra em todo o treinamento espiritual, alguém que compreende tudo aquilo que foi feito por ele e vai viver agora para a glória do Senhor. Jesus ser batizado, o Espírito Santo sobre ele, e ele ouvir do céu uma voz maravilhosa: Tu és o meu filho amado, em você eu tenho prazer. Isso era uma fala de uma situação chamada Bar Baracá, quando os pais levavam os seus filhos para o templo com 12 anos de idade, e esse filho então ele lia uma porção do Pentateuco, geralmente uma porção de Deuteronômio, e depois que ele lia essa porção de Deuteronômio, seu pai e sua mãe colocavam a mãozinha na cabeça dele e dizia assim: você é o meu filho em quem eu tenho prazer. E a partir daquele momento, com a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, esse menino agora estaria vivendo para a glória do Senhor, como filho amado que produzia prazer no coração de Deus. Filhos que agora tinham vida com o Senhor, tinham vida com a palavra, tinham vida com o templo. Pessoas que eram alcançadas pela responsabilidade de amar o Senhor, de amar a palavra e de amar a casa do Senhor. Este é o modelo de filho em quem eu tenho prazer. Então, este é o modelo que eu tenho para vocês. E o Senhor que faz por nós, morre na cruz do Calvário, e Ele também grita para nós: você é o meu filho amado, eu vou produzir prazer em você, você me produz prazer, e vamos caminhando, como pai e filho, nessa atmosfera de adoração, nessa atmosfera de serviço, nessa atmosfera de gratidão, nessa atmosfera onde a gente caminha rumo à vida eterna. Jesus trabalha a filiação, o reconhecimento do Pai em todas as áreas da vida, inclusive na vida de oração, tão comum aos judeus, mas não distante do que realmente deveria ser. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Que lindo, né? Portanto, vós orareis assim: Pai, esse grito, essa palavra grega, no Abba, Pai, Pai, me ajuda. Pai, olha para o meu coração. Pai, me ajuda onde eu não consigo. Pai, observa os meus comportamentos. Pai, vê se há em mim algum caminho mau. Pai, me ajuda, Senhor, a amadurecer. Pai, me ajuda a vencer. Pai, me ajuda a entender o teu amor. Me ajuda a entender a tua alegria. Pai, me ajuda a ter satisfação no Senhor, meu Pai. Me ajuda a ser homem segundo o teu coração. O privilégio da paternidade, o privilégio da amizade, o privilégio da afinidade de pai e filho, foi dado de presente para mim e para você, através da paternidade de Jesus Cristo, através da encarnação de Jesus Cristo, através do modelo que é Jesus Cristo, através do treinamento que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que lindo, né? Aí por isso que quando a gente vai falar: Senhor, me ensina a orar, ensino, me chama de Pai. Às vezes a gente trata o Pai de tantas maneiras, Deus onipotente, maravilhoso, Deus magnífico, Deus. Chama de Pai, meu irmão. Chama de Abba, chama de Pai. Entende a paternidade, entende o carinho dele por você, entende a majestade da presença dele na sua vida. O Deus onipotente é teu Pai, o Deus onisciente é teu Pai, o Deus onipresente é teu Pai, o Deus dono de todas as coisas, o Deus dono dos decretos é o teu Senhor, é o teu Pai, o Todo-Poderoso é o seu Paizinho. Seu paizinho que gosta de se encontrar com você lá no seu quarto, quando você fecha a porta e você dobra o seu joelho e você conversa com ele, Temos participação aí. Quem está conosco aí, Raquel?
Mariana. Presbítero Rodrigo colocou. Quem? Presbítero Rodrigo. Esse é o Bar Mitzvah, se não me engano. E o missionário Alcino colocou. É Bar Baraká, Bar Mitzvah. Bar Mitzvah ou Bar Baraká. Filho da bênção. O missionário Alcino colocou. Esse próprio Espírito, junto com o nosso Espírito, nos assegura que somos filhos de Deus. Isso porque percebemos interiormente uma grande harmonia entre o que desejamos ser e a própria natureza santa de Deus. No nosso espírito já não há conflito, como antigamente. São vontades que se harmonizam. Como é que é? Última parte? Tô aqui. No nosso espírito já não há conflito como antigamente. São vontades que se harmonizam. Essa fala não tem conflito, né, da paternidade de Deus, né? São verdades harmonizantes, né? É lógico que a gente vai passar um tempo entendendo isso, né? A gente vai muitas vezes depender de várias coisas, depender de pessoas, né? E é interessante que Jesus, ele usa em Mateus capítulo 6, versículo 6, ele fala 2 vezes: ora teu pai que te vê em secreto, teu pai vai te recompensar, né? A gente precisa reaprender o valor da comunicação e da confiança individual. A gente está vivendo o sacerdócio universal dos crentes. Os crentes são todos sacerdotes que são filhos de Jesus. Eles podem conversar com Jesus Cristo 24 horas por dia, né, sem interferência de ninguém. Você pode falar com Jesus, né? Você pode confiar em Jesus. Você deve experimentar essa intimidade com o Senhor. Isso é muito importante, muito bom. Ok? Vamos lá. Jesus continua seu ensino sobre filhos, e para mostrar a grandeza do resgate incondicional, sem mérito humano, da filiação, do recebimento do amor do Pai, da salvação graciosa, ele conta uma história de pai e filhos, onde os 2 filhos estão longe do pai. Um por causa da rebeldia do pecado e outro por causa da aproximação do pai, que também traz para a gente o perigo do legalismo, que é pecado, né? Um filho está longe, né? Outro filho fica na casa do pai. Então tem filho, Romanos 1, os filhos que estão longe, Romanos 2, os filhos que estão na casa do pai, né? Então é tudo muito bonito na Bíblia, tudo harmonioso na Bíblia, né? Um filho está longe, o outro filho está perto, mas ambos têm conflitos internos para serem resolvidos na paternidade do pai, né? Então Lucas 15 ele nos mostra a história de 2 filhos. A história da paternidade contada neste texto nos leva a entender tanto o perdão por causa do pecado, quanto a intimidade com o pai, que fazem parte do relacionamento entre Deus e seus filhos. Os 2 filhos precisavam de profundidade na vida com o pai, e assim, através da parábola, Jesus ensina sobre como deve ser o filho de Deus, né? Ele precisa se entender resgatado e perdoado, e aí Lucas 15 diz isso, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vivendo uma comunhão plena com o Pai. Meu filho, você sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Essa é a vida verdadeira para aquele que foi feito filho através da ação salvadora de Jesus, né? Então perceba 2 filhos. Um filho estava junto com o pai, mas não tinha intimidade com o pai. Outro filho estava longe do pai, também estava sem intimidade com o pai, mas de repente ele acorda e fala: opa, eu posso voltar para a casa do meu pai. Tinha um filho morando na casa do pai e não tinha intimidade com o pai, né? Os 2 errados, porque o Senhor nos coloca na casa para compreendermos o privilégio de sermos filhos de Deus, né? O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, né? Quando alguém está dentro da casa, mas não percebeu a grandiosidade da paternidade de Deus, da adoção, ele é como se fosse aquela pessoa que está fora da igreja, sem convicção nenhuma. Estar dentro da igreja, sem gozar da alegria da paternidade de Deus, é como estar fora da igreja, vivendo as piores coisas fora da igreja, né? Será que nós já entendemos a paternidade de Deus? O privilégio da paternidade de Deus? Fomos adotados em Cristo Jesus para viver uma comunhão plena com o Senhor, resgatados e perdoados para viver uma comunhão plena com o Senhor. É através do ensino de Jesus que os discípulos vão entendendo sobre a proximidade com o Senhor Santo e Todo-Poderoso do Antigo Testamento, e progressivamente vão aprendendo que Jesus mesmo é o próprio Pai. A conversa de Jesus em João 14, Jesus diz assim: se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta.
Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Em João capítulo 17, Jesus orando diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes como também amastes a mim. Olha que coisa linda, né? Duas realidades, né? João 14 e João capítulo 17. Em João 14, os discípulos dizem assim: o Senhor nos mostra o Pai e isso nos basta? E Jesus fala: já estou aqui, sou eu. E como que a gente pode passar tanto tempo chamando Jesus de Senhor, de Salvador, de Senhor e Salvador, e não entendendo a sua paternidade? E aí Jesus, em João capítulo 17, quando ele está orando para se despedir dessa terra, ele fala que os filhos precisam entender que o modelo de amor que o Pai tem por ele, a base de relacionamento que o Pai tem com ele, é a estrutura de relacionamento que o Pai tem com aqueles que creem em Jesus Cristo, como Senhor, como Salvador, mas também como Pai. Jesus Cristo é o Pai dos cristãos, para que o mundo conheça que eles foram enviados pelo Senhor Jesus, e para que o mundo também entenda, para que eles entendam, acima de todos os entendimentos, que o Pai ama os filhos como amou o Filho. E isso é muito interessante, isso é muito profundo, isso é fundamental para que a gente viva uma vida plena, uma vida feliz, sabendo que o nosso Pai morreu na cruz do Calvário por nós, nos ama, ressuscitou e já preparou a nossa casa verdadeira, já preparou o nosso ambiente, já preparou o lugarzinho, uma morada espiritual para a gente morar. Porque o Pai, ele vem para a terra para buscar os seus filhos, ele volta para casa, prepara o quartinho está preparado, arrumadinho para a gente ir para casa. É bonito isso, né, irmãos? E a gente precisa viver aqui como filhos, alcançados pela graça, salvos em Cristo Jesus, governados na história pelo Senhor Jesus e com um paizão maravilhoso que está conosco. O Pai onipotente, que escreveu a história, é o Pai também presente, que não abre mão da gente. E como o Filipe disse, nos mostra o Pai, isso nos basta. Estamos enxergando Jesus e isso é eficiente, isso é suficiente para a gente ser pleno, não viver com medo, viver amado, alegre, em paz, animado, com bons pensamentos, com boas atitudes, a gente viver com muita fé, com muita mansidão e com muito domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo. Olha aí, se a gente fosse parar de meditar agora, a gente ia ter motivo para dobrar os joelhos e dizer assim: Pai, és realmente o Todo-Poderoso e eu me satisfaço no Senhor. Observando o estudo da adoção, seremos esclarecidos acerca do que é verdadeiramente ser filho de Deus e qual a profundidade de chamá-lo então de Abba, de Pai. Abba, a palavra aramaica usada pelos judeus no contexto familiar, no sentido de muita intimidade, né? Alguns dizem que a tradução melhor seria meu pai ou paizinho, né? E essa ideia de que João desenvolvia já com Jesus, né? Quando estava com ele, de encostar naquele que nos dá segurança, de encostar naquele que tem poder, o Todo-Poderoso, encostar naquele que escreveu a história, encostar naquele que nunca vai nos deixar sozinhos. Eu gosto tanto quando aqueles discípulos no caminho de Emaús estão indo embora, decepcionados com o Pai, e o Pai se coloca do lado deles e pergunta para eles: o que está rolando aí? O que está acontecendo? O que vocês estão reclamando? E eles falam para Jesus: você é ignorante, você não sabe o que aconteceu. Jesus, ele era, a gente achava que era ele, mas não é ele. E eles estavam tristes, achando que Jesus era um cara morto, e Jesus estava vivo, conversando com eles, procurando saber o que estava irritando eles, procurando saber o que estava trazendo medo para eles. E eles dizem: nosso Jesus está morto, o nosso Pai está morto. E aí Jesus
ele celebra a ceia com eles, ele corta o pão naquele dia com eles e o coração deles acorda e eles entendem que Jesus não está morto. Jesus não está morto. Jesus nunca deixou de ser onipotente. Jesus nunca deixou de ser o onisciente da história. Jesus nunca deixou de ser onipresente. Jesus habita o seu coração. Ele tem prazer em ser seu pai. Ele tem satisfação em ouvir as tuas orações, ao ponto de dizer assim: para de pedir para todo mundo orar por você, entra no quarto, fala você comigo, eu vou recompensar você. Você não precisa de sacerdote mais para pedir o que você mesmo pode pedir. É lógico que é uma delícia orar pelos cristãos, orar pelos irmãos, mas é uma delícia também dizer: meu irmão, Jesus ouve você, Jesus tem prazer em ouvir você, Jesus tem prazer em recompensar você. Ele não é mais presente na vida do pastor do que na sua vida, ele não é mais presente na vida de um presbítero do que na sua vida, ele não é mais presente na vida de um diácono do que na sua vida, ele não é mais presente na vida de ninguém do que com você. Ele gosta de ouvir a tua oração, porque ele é teu pai. Entra no quarto em secreto, pede para o teu pai em secreto, e o teu pai irá te recompensar com a convicção da presença dele. O Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei nada, porque meu pai está comigo. Tem um desenho bonito de um leão grande e um leão pequeno andando, né? E aí a frase diz assim, né? Eu não preciso temer nada, porque meu pai está comigo. Ninguém precisa ter medo de nada quando ele entende o tamanho do seu pai. Quem é o teu pai? Teu pai é o Criador, é o eu sou, é o libertador, é o dono da história, é o Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado, o dono da história, o Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, o que era, o que é de vir, o Todo-Poderoso. Você é filho do Todo-Poderoso. Existe alguma coisa que o Todo-Poderoso não possa fazer por você, se não tranquilizar, no mínimo tranquilizar o teu coração com confiança, com satisfação, com adoração, com gratidão, porque Ele te ama, porque Ele está com você. Essa doutrina é maravilhosa, irmãos. Não sou somente justificado, eu sou adotado, eu sou vocacionado, sou predestinado para viver para a glória de Jesus Cristo que é o Pai Todo-Poderoso. Adoção é um presente, irmãos, um presente admirável, né? Onde a gente contempla a grandeza desse Deus que, apesar da glória que tem, Ele se importa comigo também. E não se importa como uma criatura, não se importa como um gatinho de dentro de casa, como um cachorrinho de dentro de casa, não. Ele se importa como um filho. Filho, se você lembrar bem, o filho quando ele volta, o filho pecador, quando ele volta em Lucas capítulo 15, ele recebe anel, ele recebe sandália, ele recebe roupa nova, ele recebe o cordeiro morto por ele. Você quer mais que isso, meu irmão? E tem gente que está esperando o melhor de Deus há de vir. O melhor de Deus, eu creio que há de vir no sentido de que a gente vai morar na eternidade com Ele, e que o quarto está pronto, que a casa está pronta. E qualquer dia desses a trombeta vai tocar e a gente vai ser recolhido para a presença de Deus. Mas você já tem tudo o que você precisa ou o que você precisaria para adorar o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. São esses que o Pai forma para seus adoradores, porque receberam um presente admirável. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 12, e o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 74, fazem as seguintes afirmações acerca da adoção. Confissão de Fé, capítulo 12. Todos os que são justificados é Deus servido em seu único Filho, Jesus Cristo, e por Ele fazer participante da graça da adoção. Por essa graça eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam, são felizes na liberdade e dos privilégios deles. Tem sobre si o nome deles, recebem o espírito de adoção, têm acesso com confiança ao trono da graça de Deus, são habilitados a dizer papai, são tratados com comiseração, são protegidos, são providos e por Ele corrigidos como por um pai, nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia da redenção e herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. Meu Deus, né? Que coisa maravilhosa, que coisa espantosa, né? Do capítulo 12 da Confissão de Fé de Westminster, né? Nós temos acesso com confiança ao trono da graça, somos habilitados a dizer papaizinho, Senhor, meu Pai, meu Deus, né? Nós temos um colo, nós temos acesso ao nosso Pai hoje, agora.
Podemos experimentar dessa bênção da adoção, dessa graça da adoção. Somos treinados diariamente, mas estamos selados para o dia da redenção. Herdamos já as promessas, somos herdeiros da eterna salvação. Nós somos do céu. Mas vamos lá, tem mais coisa para a gente ler aí. Catecismo Maior nos diz que a adoção é um ato livre da graça de Deus. Deus quis te adotar em seu único Filho Jesus Cristo, por amor dele, pelo qual todos os que são justificados também são recebidos no número dos filhos de Deus, trazem o seu nome, recebem o Espírito do Filho, estão debaixo dos cuidados, das dispensações paternais, são admitidos a todas as liberdades, são admitidos a todos os privilégios de filhos de Deus e feitos herdeiros de todas as promessas e co-herdeiros com Cristo em glória. Quando a gente olha aquele texto maravilhoso de João 17, a gente entende: o Pai me ama na mesma intensidade com que amou o seu Filho Jesus Cristo, né? Esse modelo, essa visão didática do Pai e do Filho mostra para mim o quanto Ele me ama, não porque eu mereça, mas porque Ele quis, né? Participação? A Cosma colocou: Um filho estava longe, mas ele buscou ter intimidade com o seu pai, quando ele caiu em si e se arrependeu dos seus erros. O outro estava todo o tempo com seu pai e não enxergava a verdade, que era a intimidade com o pai. Ele estava aprisionado no seu próprio entendimento. Essa é a crise de dentro da igreja. Eu prefiro muito mais olhar o filho que voltou, eu gosto de olhar o filho que ficou. Porque o filho que ficou, ele se esquece dos privilégios que ele tem dentro da igreja, né? E às vezes a gente pega gente amarga dentro da igreja, gente que não entende a paternidade de Deus e vive um isolamento espiritual impressionante. Já parou para pensar, irmãos, que pessoas de dentro da igreja não estão aproveitando da paternidade de Deus? Não estão gozando da presença de Jesus, não estão aproveitando, né, esse privilégio de ter um Deus tão amoroso, de ser herdeiro, de conversar com Ele, de amadurecer. A Marta e Maria estavam na mesma casa. Maria entendia Jesus como Senhor, se quedava aos pés dele. Marta trabalhava desesperada, sem tempo, angustiada, estressada e ansiosa ao ponto de ter que ouvir da boca de Jesus: Marta, Marta, andas inquieta e preocupada com um monte de coisa. Maria escolheu a boa parte e essa parte não é tirada. Não que a gente não deva trabalhar muito para Jesus, a gente deve trabalhar muito para Jesus. Mas trabalhar para Jesus, sem quedar-se aos pés dele, é trabalhar para um estranho, para um senhor, para um ditador, mas não para o Pai. É muito mais fácil você servir ao Senhor como Pai do que servir ao Senhor como o dono, o chefão, o maravilhoso, grandão, mas que não tem afinidade e aliança nenhuma com você. Então me preocupa muito os filhos que ficam e os filhos que criam uma liturgia, que criam uma doutrina, que criam um estilo de vida que não tem relação com a paternidade do pai. Se os filhos que estão dentro da casa não estão tendo a alegria da paternidade, eles estão perdendo a vida, estão perdendo o privilégio de gozar da presença maravilhosa de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A preocupação é de pessoas que voltam, sim, mas a preocupação é das pessoas, dos filhos que ficam. Os filhos que ficam precisam se lembrar do privilégio de se quedar aos pés do Pai e amadurecer aos pés do Pai. Jesus disse: esses escolheram a boa parte, essa boa parte não lhe será tirada. Tem mais alguém? Não? Em sua primeira carta, João, ele faz uma declaração muito importante. Ele diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de ser chamados filhos de Deus, irmãos. 1 de João capítulo 3. Que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E somos de fato filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, nós não somos do mundo, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo exatamente do jeito que Ele é. Que grande amor é esse, irmãos? Que grande amor é esse? A paternidade, a justificação, tudo para Ele nos colocar no colo e dizer assim: você é meu filho, você tem um pai, converse com teu pai,
Quando a gente terminar o estudo, né, desenvolvam, assim, deixa eu conversar um pouquinho com meu pai, caça um cantinho, né, e fazer, pai, eu quero te entender mais, eu quero te sentir mais, eu quero te experimentar mais, eu quero viver essa dimensão do Abba, né, Abba, pai, né, meu paizinho, meu dono, meu Senhor, meu Salvador, dono da história, poderoso da história, escreveu a história, gerente da história, aquele que faz a manutenção da história, o dono de todas as coisas, o Senhor do universo, o dono da igreja. A gente precisa experimentar, eu preciso experimentar mais da paternidade de Deus, você precisa experimentar mais da paternidade de Deus. A gente está dentro da igreja, a gente não está fora da igreja. Aqueles que estão fora da igreja um dia serão despertados, né, pela graça e presença do Pai, e vão sentir falta do Pai, e vão sentir falta da casa do Pai, e vão voltar, e a gente vai estar preparado, porque a gente vai estar satisfeitos no Senhor, alegres no Senhor, e a gente vai abraçar esse povo, a gente vai fazer festa com esse povo, porque vão voltar para a presença do Pai. Mas aqueles que já estão na igreja, você que já está na igreja, curta mais a presença do Pai, né? Aproveite viver em adoração em espírito, combata sim essas misérias de pecado que querem acabar com o nosso corpo, mas aproveita em nome de Jesus, aproveita a presença do Pai. Não transfira o privilégio da presença do Pai para terceiros, experimente da presença do Pai, experimente as recompensas da intimidade com o Pai. Vai para o teu quarto viver a intimidade com o Pai, né? É muito bonito isso, né? O modelo de intimidade que a Bíblia apresenta com o Pai está lá em Cantares. Esse prazer, essa alegria da presença do noivo está lá em Cantares, né? Para a gente entender, né, que o Senhor, Ele tem prazer em se relacionar conosco ao ponto de condescender, descer, estar conosco na pessoa de seu Filho, treinar os filhos na pessoa do Filho e depois voltar como pai e receber os seus filhos treinados agora para estar com Ele e para ter intimidade, não somente no dia que a gente subir para casa, mas hoje, agora, imediatamente. João está admirado com a grandeza do amor de Deus por nós a ponto de sermos seus filhos. A cultura do nosso tempo nos tem levado a pensar nessa filiação como algo comum, normal e até sem profundidade. Existe o conceito da paternidade universal de Deus. O problema é que esse conceito nem está na Bíblia. Deus é Pai somente daqueles que Ele adotou na eternidade e agora assume a paternidade deles através de Jesus Cristo. Não é normal ser filho de Deus, mesmo porque as demais doutrinas bíblicas, incluindo a depravação total, afirmam que todos são filhos da ira. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais são. Até que o Senhor, por sua imensa graça e misericórdia, estabelecido nos tempos eternos, chame os seus escolhidos para a salvação, como diz Efésios capítulo 1. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele para adoção. Olha que lindo, irmãos, predestinados para adoção através de Jesus Cristo, segundo o bom prazer, a alegria da sua própria vontade. Nós recebemos tudo o que a gente precisava, tudo o que você precisa, tudo o que eu preciso para curtir essa paternidade do Pai foi apresentado para mim ali na cruz do Calvário. Não está faltando nada, está faltando só eu ir para casa, está faltando eu entender isso, estando já na casa de Deus, o quanto é maravilhoso e o quanto é bom sermos filhos de Deus. A gente precisa curtir isso, curtir a paternidade, olhar para o Pai e falar assim: Pai, me faz sentir a Tua presença, me faz sentir o Teu amor, me faz sentir essa alegria já estabelecida na cruz, Senhor, me dá ânimo, Senhor, que eu não tinha antes, me dá disposição que eu não tinha antes, me alimenta com as ricas bênçãos, com toda sorte de bênção espiritual já apresentada para mim, a mim, em Jesus Cristo, ok? Embora todos os seres humanos tenham sido criados por Deus e devam sua existência a Ele, eles não são filhos no sentido espiritual. Como filhos somente por criação, eles desfrutam dos benefícios dessa relação de forma ingrata. A filiação rebelde deles merece a ira de Deus. A filiação espiritual foi perdida. Nesse estado perdido, somos apropriadamente chamados filhos da ira de Deus, né? Lá na Bob Burdi, na adoção, na Confissão de Fé de Westminster, comentário dele.
Essa é a razão da admiração de João. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. 1 João capítulo 3. Jesus, conforme visto anteriormente, ensinou seus discípulos a chamarem pelo Pai, a clamarem, a chamarem pelo Pai, evidenciando a paternidade divina que estava acontecendo através da encarnação de Jesus como Filho de Deus. E Jesus é o Filho estabelece e ensina sobre a paternidade do Pai, ele se doa para que a paternidade seja concedida a nós. João explica este mistério da filiação em seu Evangelho. Olha que lindo, primeiro capítulo, João capítulo 1, versículo 10 ao 13, falando também da paternidade de Jesus. O primeiro versículo diz que o Verbo estava com Deus, o Verbo era o próprio Deus. Ele continua no versículo 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio do Verbo, mas o mundo não conheceu o Verbo, ele veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade eterna do Pai, que os planejou na eternidade. Nossa, que bonito, né? Paulo, falando sobre a vinda de Jesus, ensinou em Gálatas capítulo 4: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos, então, a adoção. Tudo para que o nome do Pai seja glorificado e para que os filhos tomem posse da sua realidade de filhos. Portanto, esses textos nos ensinam que ser filho de Deus é um presente da graça divina. Não é algo que a gente merece, não é algo que a gente adquire, não é que a gente recebe pelo simples fato de existir ou de nascer. É um planejamento na eternidade que Deus planejou para conferir para você e para mim este privilégio, este presente da sua paternidade. Dá para agradecer, irmãos? Dá para dar um glória a Deus? Dá para melhorar os nossos conceitos? Dá para dormir melhor? Dá para acordar melhor? Dá para existir o dia de amanhã melhor? Dá para glorificar mais o nome do Senhor e entender a soberania do Senhor sobre todas as coisas, a soberania do Pai sobre todas as coisas? Dá para melhorar os nossos relacionamentos na família, dá para melhorar o nosso relacionamento com os nossos vizinhos, dá para melhorar tudo, porque a gente tem um Pai que governa a história, a gente tem um Pai que na história, para a sua própria glória, nos deu de presente a sua paternidade. Somos adotados em Cristo Jesus, para vivermos para a glória do seu nome, com santificação, com amizade, com oração, dobrando nosso joelho, indo para o quarto e vivendo a paternidade de Deus no dia a dia. Isso é o presente da graça de Deus para nós. O texto de abertura, Romanos 8,14, explica a mesma coisa. Os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E o Espírito de adoção foi dado aos eleitos para que assim eles possam chamar a Deus de Abba, de Pai. Pai nosso que está no céu, nosso bom Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. A justificação é só a porta de abertura para a adoção. E a adoção nos leva a uma santificação boa, a uma satisfação alegre, a uma adoração que expressa a nossa gratidão, que expressa a nossa adoção, que expressa nosso privilégio de sermos filhos de Deus. Quando a gente se comporta como filhos de Deus e as pessoas nos reconhecem como filhos de Deus, a gente diz: é meu privilégio. Mas pode ser também o privilégio daqueles que nos reconhecem. O Senhor vai dar reconhecimento da luz que brilha em nós, e as pessoas serão alumiadas pela luz que habita em nós, e as pessoas irão glorificar o nome de Jesus Cristo, e as pessoas vão ter interesse também de viver a paternidade desse Jesus Cristo, através de contato com aqueles que já vivem a graça de serem adotados em Cristo Jesus. Quando as pessoas começarem a nos procurar para dizer assim: o que é que você tem? Aí você vai dizer assim: eu tenho um pai. Eu tenho um pai. E as pessoas vão dizer: eu também quero esse pai. E aí sim, a gente vai estar com a porta aberta, escancarada, para proclamar as virtudes do nosso pai. Vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva, com o propósito de ensinar, de divulgar a graça soberana daquele que nos tirou das trevas, nosso Pai, e nos conduziu para a sua luz. A justificação é o ato de Deus em tornar justos, através da obra redentora de Jesus, os seus escolhidos e vocacionados eficazmente para a salvação. Romanos capítulo 8 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
A adoção é imediata à justificação e é o ponto de condução à vida de santificação. Nós entendemos a justificação, nós entendemos a adoção e nós passamos agora a viver a santificação. Está tudo casado. A compreensão da justificação me faz viver santo, não um santo qualquer, santo filho. Santo filho, grato pelo amor do Pai, voltando para casa, indo para casa, sendo encaminhado agora para a verdadeira casa que não é aqui. A adoção é o ambiente onde o justificado desenvolve a santificação. Na adoção, desenvolvemos a vida cristã como filhos. Somos filhos de Deus por adoção, que é o fruto da nossa justificação, disponibilizada pelo próprio Filho de Deus. O verdadeiro Filho de Deus tornou disponível tudo o que ele recebeu em sua herança. Ele compartilha com seus irmãos e irmãs todo o seu legado de filhos de Deus, né? Isso é muito grande. Jesus, o Pai, se torna filho para que os filhos tenham pai. Jesus, o Pai, se torna filho para que os filhos tenham pai. Jesus, o Pai, se torna filho para que os filhos vivam para a glória do Pai, caminhando então agora para casa, né? É tudo no automático da graça de Deus, né? E a gente vai entendendo isso, sendo grato pela graça de Deus e vivendo o presente do Senhor, que é a nossa adoção. Isso é algo que nunca poderemos achar normal. Sempre que oramos, Pai Nosso, a gente tem que se encher de admiração, a gente tem que estar orando em gratidão, porque entre muitas pessoas nós podemos, pela graça estabelecida, chamá-lo de Pai. Olha que privilégio. Pai, quero falar com o Senhor, Pai, olha para o meu coração, Pai, eu não estou entendendo, Pai, me ajuda a ser grato, Senhor. Pai, tira a minha tristeza, Senhor, tira o meu temor. Eu não tenho mais o espírito de temor, porque eu tenho Pai. Nós não recebemos o espírito antigo para viver novamente atemorizados. Nós recebemos o espírito de adoção, pelo qual a gente clama, a gente diz: Abba, Pai, eu tenho o Pai. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele nunca me abandonou, Ele nunca me abandonaria, Ele nunca perdeu o controle da história. Ele nunca perdeu o controle do que acontece ali na minha casa, do vizinho. Ele nunca perdeu o controle dos microeventos da humanidade, dos vírus da humanidade, das pandemias da humanidade. Ele não perdeu o controle desse meteoro que agora tão grande está passando por perto da Terra. Ele nunca perdeu o controle e Ele é o teu Pai. Isso não é bom, irmãos? Será que a gente, de dentro da igreja, a gente está perdendo a visão da paternidade do Pai? Será que a gente está perdendo a visão de que o Pai é gigante, maravilhoso, Deus fantástico, único, soberano? Será que a gente está perdendo essa visão? Será que a gente está com medo de novo? Será que a gente está angustiado de novo? Será que a gente perdeu a visão do controle, do domínio, do governo absoluto do Senhor sobre toda a história? Ele é o único que governa, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é único na sua potência, Ele é único no seu governo e Ele é o único que está presente conosco e pode fazer alguma coisa por nós, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não existe outro recurso. Não adianta buscar refúgio em homem, não adianta buscar refúgio em príncipes, não adianta buscar refúgio em algo que não seja, ou alguém que não seja o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Papai. Participação. Dona Marlene colocou: Dona Marlene. Glória a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Abba Pai Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E o missionário Alcino colocou: é por isso que mudei minha oração já faz um bom tempo, que glorifico mais e peço menos. Entendi que a graça me alcançou e não preciso de mais nada, pois Ele me conhece e sabe de todas as minhas debilidades. E sabe tudo que a gente precisa antes mesmo da gente pedir, né, missionário? Muito bom, meu irmão. Também tenho mudado minhas orações, eu tenho dito: Senhor, seja feito sua vontade, mas me dá sentimento de ser amado, viver em alegria, viver em paz e animado. Me deixa perder o conceito da tua potência, única potência, presença, grande presença, e entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, nem foram chamados como filhos. Mas ok, muito bom. Mais alguém? Alcino, né? Dona Marlene. Aspectos importantes da adoção, alguns aspectos gostosos da adoção. Primeiro, nos torna participantes da natureza divina. No sentido de não andar em pecado, crescimento,
luta diária contra o pecado, né? O reconhecimento da adoção nos leva à consciência de que o pecado causa malefícios à vida e nosso Pai não tem essa essência pecaminosa. Portanto, também devemos caminhar na santificação. É bom a gente viver em santificação, né? Entendendo que a gente está aqui para a glória do Senhor, ok? Esse é o primeiro privilégio, participante da natureza divina. Depois, texto de Pedro, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. A ser coparticipante da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Como que eu me torno coparticipante da natureza divina? Quando eu entendo o privilégio da santificação. O Pai diz: sejam santos, sejam espirituais, assim como eu sou espiritual, Mateus vai dizer assim: sejam perfeitos, assim como o Pai é perfeito, O modelo de ação agora espiritual para os filhos é uma coparticipação das purezas espirituais. Tá bom, irmãos? É isso que o texto está dizendo e nos ensinando. Em segundo lugar, nos faz nascer a imagem de Deus. Romanos 8 vai dizer: porquanto aos que de antemão conheceu, os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. A gente tem um projeto, e Romanos 8, 29 deixa isso bem claro: a base dos filhos é o Filho. A estrutura que o Pai requer dos filhos é o Filho. Efésios capítulo 4 também vai dizer: o modelo da estatura da plenitude da igreja é o Filho. A base de estrutura emocional, espiritual, a conscientização que os filhos devem ter, a base é o modelo que é Jesus. Jesus é o modelo. O que o Senhor requer de mim? Que eu imite Jesus. Que eu busque imitar Jesus na sua plenitude, na sua santidade, que ele seja a base, a estrutura para aqueles que vão viver na imagem de Deus. Ele é a base. O que o Pai requer de mim? Olha para Jesus. O Pai requer que eu seja abnegado, que eu seja adorador, que eu seja proclamador, que eu seja alguém cheio do Espírito Santo. A base é o próprio Filho Jesus Cristo. Por isso, a paternidade tem um modelo. O modelo da paternidade é o Pai, mas o modelo de filho é o próprio Filho. Também nos dá o nome do Pai. Nós não somos qualquer pessoa. Você não é qualquer pessoa. Em 1 João 3 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados agora filhos de Deus. Apocalipse 3:12 diz assim: ao vencedor falei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém. Você está marcado, meu irmão. Você está marcado. Você que é filho de Deus, você está marcado. Você está na terra, mas você não é da terra. Em João capítulo 17, Jesus deixa isso bem claro, O Senhor nos deu o nome do Pai. Somos filhos de Deus, como filhos de Deus, guardados pelo próprio Deus. Também nos faz habitação do Espírito Santo. Gálatas capítulo 4 vai dizer assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, que nos ensina a lidar com o Pai. Somos filhos, a habitação do Espírito Santo, e o treinamento do Espírito Santo na nossa vida é nos modelar como filhos de Deus. Então a gente vai sendo treinado, temos o manual de instruções, ok? Manual de instruções, leia a Bíblia, e entenda quem é o Pai, e entenda quem é o Filho, e se entenda como filho, a habitação do Espírito Santo, para não perder a visão da paternidade de Deus. Não perca a visão da paternidade de Deus. Você é filho de Deus. Ele morreu na cruz do Calvário por você. Você é a expressão da bondade dele para o mundo. Você é sal na terra. Você é luz no mundo. Você é bom perfume de Cristo. Então, use isso para a glória de Deus, Que o seu trabalhar seja para a glória de Deus, que o seu ter posses seja para a glória de Deus, que tudo na sua vida seja para a glória de Deus. Porque se a gente não viver para a glória de Deus, a gente está vivendo somente vaidades. E se a gente viver vaidades, a gente perde tempo em não glorificar o nome do nosso Pai, do nosso Senhor e do nosso Salvador. Cria em nós o Espírito Filial que nos identifica agora como filhos de Deus. Você é filho de Deus. Olha o texto. Texto não. Filho de Deus obediente por causa da obediência de Jesus. Olha o texto. Como filhos da obediência,
não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, quando você era ignorante. Pelo contrário, segundo é santo aquele que nos chamou, vamos nos tornar santos também, nós mesmos, em todo o nosso procedimento, porque o Senhor requer isso. O modelo é Ele, sejam santos, porque eu sou santo. Somos espirituais, irmãos, não podemos mais viver nos modelos, de desobediência. Nós temos agora, como filhos da obediência, não precisamos nos amoldar, mais aos projetos antigos que a gente tinha quando a gente não era de Jesus Cristo. Você é filho de Deus, a base é a santidade dele, ele requer a nossa santidade, e a nossa santidade é imitar o modelo que ele nos deu. O modelo de santidade é o próprio Jesus Cristo, tá bom? Somos livres do senso de culpa, da escravidão e do medo da morte, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e te livrou da lei da morte, Não há mais pecado contra você, não há mais sentença de morte contra você, você está livre. No Tetelestai, na cruz do Calvário, Jesus te tornou livre para glorificar o nome dele e se prender nele e viver para a glória dele, Você é livre. Você não precisa ficar amoldado às coisas antigas, não precisa ficar com medo das coisas antigas, porque você não tem mais culpa, não tem escravidão, não tem mais nada contra você, Você lê Colossenses capítulo 2, versículo 13, 14 e 15, os pecados foram perdoados, todos os pecados foram perdoados, o escrito de dívida que era contra você foi rasgado, foi anulado, o diabão, as potestades e principados foram envergonhadas na cruz do Calvário, para você ter liberdade, para glorificar, para bendizer o nome do Senhor, para dar um bom testemunho como filho de Deus, adotado em Cristo Jesus, para viver cheio do Espírito Santo. Você é exclusivo do Senhor para cumprir os propósitos dele. Você não está neste mundo para cumprir os seus próprios propósitos, você é do Senhor. 1 Pedro 2,9, que é o versículo tema deste ano, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, ou eleição maravilhosa, sacerdócio do rei, nação santa, que tem um projeto alto lá da eternidade, povo de propriedade única e exclusiva de Deus. Qual é o propósito? Proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem é ele? Seu Pai, seu Senhor, seu Deus, seu dono e seu Salvador. Maravilhoso, não é? Ok, vamos caminhar. O Senhor também nos garante proteção, consolação e suprimento abundante. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta, é Ele quem nos treina em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem passando por angústias, com a mesma consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. O que isso nos ensina é que a gente está passando por um treinamento espiritual constante. O Pai treina os seus filhos para que os filhos, consolados por sua presença e graça, por sua misericórdia, por seu governo, também possam consolar pessoas. Estamos à disposição da adoração em treinamento espiritual para que possamos olhar para o lado e ajudar as pessoas que Deus colocou na nossa vida. Se o consolo de Deus já nos consolou, se a paternidade de Deus já nos consolou, a gente vai consolar pessoas. Se a paternidade de Deus não nos consolou ainda, a gente precisa ser consolado pela consciência da paternidade, da justificação, da santificação, da gratidão, para que então, consolados pela presença de Deus, possamos olhar para Deus em adoração e olhar para o próximo, então, para consolação. Que bonito, que bonito. Esse é o exercício da fé. Também nos dá a disciplina paternal para o nosso bem, inclusive os treinamentos espirituais e temporais. É para a disciplina que existe a perseverança. Deus nos trata como filhos. E que filho há que o pai não corrija? Que filho há que o pai não treine? Se você está em treinamento, meu irmão, aleluia. Se você está em treinamento, glória a Deus. Se está passando por lutas aí, glória a Deus. É assim mesmo. Não vai mudar não, viu? Quanto mais a gente amadurece, mais a gente cresce. E quanto mais a gente cresce, mais a gente amadurece. E quanto mais a gente amadurece, mais a gente cresce. E mais a gente é útil para a adoração, para a consciência, e para ajudar as pessoas que precisam. É para discipulado que existe a perseverança. Deus tem tratado você como filho, pois que filho há que o pai não corrige.
Okay? Tiago, capítulo 1, vai dizer: tende por motivo de toda alegria o passar por vários treinamentos. Né? O treinamento amadurece, irmãos. O treinamento faz bem para a alma. O treinamento nos faz entender, nos dá consciência de que o Pai Todo-Poderoso está conosco. Nos garante também a herança das riquezas da glória de nosso Pai, como herdeiros de Deus e também co-herdeiros com Cristo. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Né? O que a gente vai receber? O que Cristo recebeu. O que quer dizer? A gente a gente vai passar por aqui, e depois a gente vai subir para lá e vai estar onde Cristo já está. Né? Herdeiros da vida eterna, herdeiros da paternidade, herdeiros da presença do Pai. Estaremos eternamente com o Senhor. Isso é muito importante. E fechando, em nossa adoção, desfrutamos também da união com Cristo, que transcende a tudo que é natural. Não apenas cremos em Jesus, mas estamos com Jesus. E Ele está conosco. Há uma união espiritual que acontece na adoção. Existe também a comunhão espiritual que cada cristão desfruta com os outros cristãos. Temos um vínculo de irmandade com os outros irmãos a partir da união individual com o Pai. Como que isso é importante para nós? Vamos aplicar isso, irmãos? Jesus é o Filho, Jesus também é o Pai, Jesus também é o Espírito Santo, conforme Ele mesmo ensina para Filipe em João capítulo 14. Nos tornou seus filhos através do seu sacrifício. Vede que grande amor, 1 João capítulo 3. Por causa deste amor, podemos desfrutar da vida de adoração, podemos desfrutar da vida de santidade, podemos desfrutar de satisfação, podemos desfrutar de gratidão, podemos glorificar o nome bendito de Jesus Cristo, viver para a glória do nome de Jesus Cristo, adorar o nome de Jesus Cristo, dar um testemunho de plenitude em Jesus Cristo, o nosso Pai, nosso Senhor e nosso Salvador. Você é filho de Deus, meu irmão. Você foi chamado não para viver as tristezas e angústias deste século, mas a satisfação da paternidade, a satisfação de ter sido adotado por Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Antes da cruz do Calvário o Senhor já te planejou. Antes da cruz do Calvário o Senhor te planejou comprar. Você foi comprado na cruz do Calvário. Glorifique o nome de Jesus. Seja santo, como também é santo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Deus abençoe. Vou sair da frente aqui para você ver um pouquinho a igreja. Olha a igreja, que beleza. Né? O seu Adalto vai orar. O seu Adalto está aí, seu Adalto? Cadê o seu Adalto? Estou sim, pastor. Boa noite. Tudo bem? Graças a Deus. Foi um prazer participar da palavra de Deus. Foi muito bom. Sempre é bom estar junto com os irmãos. Santo Deus, o nosso Pai, glorificado seja o teu nome. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de mais uma vez, Deus, estar falando contigo. Te peço, Deus, continua nos abençoando. Abençoando, Deus, a tua igreja, abençoando, Deus, as nossas famílias, abençoando, Deus, para que possamos em breve estar todos juntos para cultuar o teu nome. Muito obrigado, Deus, porque tu tens nos sustentado, tens nos abençoado. Abençoa, Deus, aquelas pessoas que gostariam de estar juntos, mas quem sabe por motivo de enfermidade não estão. Mas que teu mão de misericórdia esteja parando sobre cada uma delas, curando para a honra e para a glória do teu nome. Tudo isso nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.